7 vai nos mostrar uma série de mensagens que o profeta pregou no templo. Então Jeremias ia para o templo, né? Na época a igreja, que nós chamamos de igreja hoje, é o templo, e ele pregava. E ele pregou aqui do capítulo 7 ao capítulo 10 algumas mensagens lá no templo. E é uma dessas que nós vamos explanar aqui essa manhã. E eu penso que faremos isso de uma forma objetiva. Amém? Todo mundo encontrou? Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha o que diz: esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Olha o que o Senhor falou para Jeremias, igreja. Coloca-te junto à porta do templo e prega esta mensagem: escutai a palavra do Senhor, vós todos, judeus, que entrais por estas portas, para o adorardes, para adorar Yahvé. Amém? Então a palavra vem no seguinte termo: fica à porta do templo e prega essa mensagem a todos aqueles que vêm adorar a Deus. Para quem era a mensagem, gente? Para o povo de Deus. Para quem é essa mensagem, gente? Para nós e não para os ímpios. Amém? Versículo 3, então o Senhor entrega a mensagem: assim declara Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel: corrigi a vossa maneira de ser e de proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Igreja, algumas traduções diz assim: melhorai a vossa maneira de ser e de proceder. Mas é a mesma coisa. O ser aqui, igreja, é viver. Então, melhorar a nossa maneira de viver. E o proceder é de como a gente vive, o que a gente faz com essa forma de viver. Amém? Então, o Senhor diz aqui, não para que haja uma conversão, porque o povo já converteu, eles já estão dentro da casa do Senhor, mas tem que haver uma melhora ou uma correção das coisas que ainda faltam. Qual que é o problema, igreja? Às vezes a gente acha que está muito bom, que está maravilhoso, e isso é o que antecede a queda. Nós temos como exemplo grande disso, né? O rei Davi. O rei Davi, ele estava perfeito, estava obedecendo a palavra, estava tudo muito bom. Mas aí a palavra de Deus nos ensina que certa vez, em tempo em que os reis saíam para guerrear, ele ficou em casa. Por quê? Ele achou que já estava bom, já guerrei muito, já lutei muito, agora eu vou descansar. O nosso descanso, igreja, não está aqui. O nosso descanso está no céu. Enquanto a gente estiver aqui, é uma peleja, é uma luta. Você não vai ver em nenhum momento os apóstolos lá de Atos dizerem assim: agora vamos tirar umas férias, agora vamos descansar, agora vamos parar um pouquinho e depois a gente recomeça. Não. Você vai ver às vezes eles se recompor porque estavam exaustos, mas você não vai ver eles descansando. Amém? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente acha que já está 100%, e foi o que o Davi achou: estou 100%. E aí ele se acomodou, ficou no palácio, como a gente sabe, foi andar à toa, olhou o que não devia, cobiçou o que não podia e caiu em tentação. Então o pecado de Davi não começou quando ele alistou Batseba tomando banho. O pecado de Davi começou quando ele deixou de fazer o que deveria ser feito, que era guerrear. E muitas vezes a gente deixa de fazer o que tem que fazer e faz o que não tem que fazer. E isso nos leva ao quê? À ruína. E o pecado, igreja, ele funciona dessa forma. A gente já não olha o pecado e dá um abraço nele. Não. Muitas vezes a gente fleta com o pecado. Primeiro a gente olha, e aquilo que o desejo do nosso coração. Depois a gente olha de novo. Depois a gente passa perto. Depois a gente interage com o pecado. E depois então a gente se afeiçoa ao pecado. E depois então
Aí aquilo toma conta de nós e nós já não tem mais força para lutar contra o pecado. E aí a gente vai e cai. E foi o que aconteceu com Davi. Então é uma sucessão de situações. Por isso Jeremias está dizendo o seguinte: corrige a vossa maneira de ser e de proceder. Só que aí é que está: corrigir a nossa vida. E aonde a gente vive? Aonde a gente vive, igreja? Aonde? Na terra. A gente vive dentro da igreja? Não, a gente vive do lado de fora. Então a nossa correção da nossa vida não é dentro da igreja, é a maneira que eu vivo do lado de fora da igreja. Como eu estou procedendo, quais as minhas atitudes, quais as minhas ações, de que maneira eu estou vivendo. Amém? Assim são as nossas atitudes, e assim é o nosso proceder, e é isso que tem que ser corrigido, mudado. Só que eu vejo uma dificuldade muito grande de se corrigir. Por quê, pastor? Porque temos aqui a Silene, que é professora de educação física, mas ela vai entender disso. Quando a gente faz uma avaliação e a gente corrige algo, a gente precisa entender que aquele algo está errado para ser corrigido. Se tiver tudo certo, aí na verdade eu não estou corrigindo, eu estou apenas verificando. Porque a correção é o quê? Eu pego algo que está errado e passo a fazer aquilo certo. Então eu corrigi, não é isso? Às vezes eu estou com um problema em alguma máquina, por exemplo, a máquina estava trabalhando de uma maneira errada, então eu vou corrigir esse problema. Eu vou lá e conserto. Ela estava errada, agora ela vai agir de uma forma correta. Amém? Então, primeira coisa para a gente corrigir, é necessário uma avaliação de saber se está errado. E qual que é o grande problema? Geralmente a gente se garante no tempo. Metade da nossa vida está garantida no tempo. Eu estou indo para a igreja. Infelizmente, eu tenho que te dizer essa manhã: vir para a igreja não quer dizer nada. Vir para a igreja é o básico do básico do básico. E a gente às vezes se garante nisso. Não, eu estou indo para a igreja. Ótimo. Para que a gente vem para a igreja? Para ouvir a palavra. Para quê? Para melhorar, para consertar, para corrigir o nosso ser e o nosso proceder. O que é o problema? Às vezes a gente está na igreja há muitos anos, mas a gente não se deixa corrigir o nosso ser e o nosso proceder. Está da mesma forma, da mesma maneira há muitos anos. E o pior é que a tendência, por isso que a palavra veio justamente para os judeus que estavam entrando no templo. Se vocês começarem a compreender, vocês vão entender o seguinte: cada ano que passa, a pessoa dentro da igreja sem correção, fica mais difícil dela ser corrigida. Geralmente, nos primeiros meses, no primeiro ano, segundo ano, vem a principal mudança de vida. E depois daí a pessoa acha que está perfeita. Por quê? Porque o início é mais fácil. A pessoa vem do mundo, aí ela vem bebendo, fumando, se prostituindo. O que ela faz? Para de beber, para de fumar e para de prostituir. E acha que ficou santa, que não precisa mais nada, que está perfeito e não tem mais nada para melhorar. Mas aí o profeta vem e diz: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da maneira de viver e de proceder. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem procedido nos lugares onde você anda? De que maneira você procede? Será que a gente consegue, através das nossas ações, da nossa vida, demonstrar o Deus que a gente serve? Será que a gente consegue fazer isso para as outras pessoas? Ou será que a gente está vivendo apenas uma religiosidade? Né? Às vezes as pessoas falam: será que tudo isso é uma brincadeira? Por que as pessoas pensam isso? Por que o ímpio ou o desviado pensa que a vida dentro da igreja é uma brincadeira? Porque não vê mudança, não vê transformação, não tem uma correção do procedimento. E o que é corrigir o procedimento? É bem simples.
Quando a gente vê que aquele procedimento está ficando ruim, a gente melhora. Por exemplo, lá em casa, eu estava vendo um procedimento nosso que estava muito ruim, que era a questão de horário. Eu sempre tive um horário perfeito, nunca eu atrasei nada, nenhum compromisso meu, até eu casar. Aí depois que você casa, você tem a mulher. Aí para melhorar, vem 3 meninos. Aí é 4 mulheres para se arrumar. Aí eu passei a ser um atrasadinho. Mas o Senhor me confrontou. Você precisa corrigir isso. Você precisa melhorar isso. Então, tem como chegar mais cedo? Tem. Tem como chegar no horário? Tem. É só começar as coisas mais cedo. Porque o que tem um horário e não muda, a gente consegue. Consegue? Consegue. Ah, não. Eu marquei um médico e lá nesse lugar, se eu chegar 1 minuto atrasado, eu não sou atendido. Alguém deixa de ir? Não, as pessoas vão no horário certo. Aí eu marquei com um advogado, minha ação está para sair. Se eu chegar se eu chegar no julgamento da ação no tempo certo, eu vou ganhar. Se eu me atrasar, eu vou perder a ação. O que eu faço? Chego antecipadamente, porque meu bolso vai ficar sorvente. Então, são pequenas coisas, e aí a gente está com uma constante aperfeiçoamento. Para alguns, talvez não seja o horário o problema. Para alguns seja outro problema. Para alguns seja um problema mais grave. Para outros um problema mais simbólico. Para alguns pode achar assim: ah não, pastor, mas isso não é problema nenhum. Mas para mim é. Então a gente precisa de compreender e estar se autoanalisando todos os dias. E o dia que eu olhar para mim mesmo e falar: graças a Deus, está tudo bom, tudo bem, saiba que você está igual a Davi. Você está prestes a cair. Quando você fizer uma avaliação da sua vida e achar que você está muito bom, você está prestes a cair. Sabe por quê, igreja? Porque o parâmetro é Jesus. Jesus é a nossa luz. Quanto mais perto da luz eu chego, mais eu enxergo os meus defeitos. É impossível ser perfeito, impossível. Qualquer um que trabalha com pintura, com polimento de carro, sabe disso. Você pode olhar o carro e ele está brilhando. Você chega à luz, confronta a luz ali, você vai ver arranhãozinho, você vai ver risquinho, você vai pegar uma parede, você vai iluminar ela, você vai ver que não está perfeito. Tem sempre algo a melhorar. Às vezes de longe está perfeito, mas quando a luz chega e se aproxima, começa a aparecer os defeitos. É assim, não é? Quando se aproxima. Só que se a gente estiver distante da luz, o que acontece? A gente não enxerga defeito, né, Cadu? Vou comprar um carro no escuro, tem gente que vê os defeitos, fica parecendo que está ótimo, né? Está brilhando, está maravilhoso, mas é o que? Falta de luz. Então, quando a gente está dessa forma, distante da presença de Deus, e o Davi estava nesse momento distante da presença de Deus, porque o inimigo, igreja, ele se aproveita do nosso distanciamento de Deus. E de que forma é o distanciamento de Deus? Simples. Ah, Davi, não vai guerrear, não. Fica em casa. Ele ficou em casa. É pecado ficar em casa? Não, ele não foi guerrear. É pecado não guerrear? Só que ele abaixou as mãos. Ele descansou. E às vezes a gente quer descansar de Deus. Está muito apertado aí para a igreja, está muito apertado eu ler a palavra, está muito apertado o ritmo, eu não aguento, então eu vou dar um tempo das coisas de Deus, vou descansar. Muitas pessoas fazem isso, gente. Vou descansar, começam e depois perdem o embalo. E o profeta está nos alertando aqui essa manhã: corrige a vossa maneira de ser e de proceder. Igreja, quantos de nós, dentro das nossas casas, deixamos de ser crente? Quantos de nós? Às vezes, a gente está dentro de casa, discutindo, brigando, com questionamentos que não existem, fazendo o que não deve, assistindo o que não deve, programação que não deve, ouvindo o que não deve, e dentro da igreja. Dentro da igreja estamos santos, mas lá de fora, de arrebentar. Às vezes estamos conversando com os ímpios o mesmo assunto que os ímpios gostam de conversar.
de igual para igual. O ímpio nem percebe que você é crente. Fala assim, nossa, nem sabia que você era crente, não, nem parece. Aí você fala, não, é assim mesmo a igreja moderna. Não, igreja, precisamos corrigir a nossa maneira de ser. A nossa vida precisa ser corrigida. Amém? E outro ponto negativo que a gente tem nos dias de hoje é a gente achar que já resolveu o problema. Já pensou? Se eu chegar e for fazer uma análise da minha vida para com Deus, presta atenção. Muitas vezes a gente se compara a quem está ruim. Você tem que se comparar a quem está bom. Se você pegar a sua vida e falar assim, vamos falar de mim. Eu falo, nossa, eu curtia umas baladas, eu tomava uma cerveja moderadamente, eu ouvia umas músicas mundanas, eu falava um palavrão, e agora eu não faço nada disso. Estou perfeito. Aí vamos para as qualidades. Leia a palavra, oro, sou pastor de uma igreja. Perfeito. Qual maravilhoso. Eu era assim, eu era assado, eu era daquilo outro. Igreja, se Deus tivesse recado para quem eu era, sabe o que ele já tinha feito? Me levado embora, querido. Porque a gente está aqui para um constante aperfeiçoamento. Se você chegou num nível que você está perfeito, você acha que Deus vai te deixar aqui na terra? Vai não, Deus já teria te levado, né? Enoque, diz a palavra, andou com Deus. E não foi pouco tempo que ele andou com Deus, foi centenas de anos que ele andou com Deus. E ele chegou a um nível de perfeição que Deus fez o que com Enoque? Vamos comigo, Enoque. Maravilhoso, seu tempo aí já deu. Já que você aperfeiçoou, que tinha que ser aperfeiçoado. Já está ótimo, agora já pode vir comigo. Vai nem morrer, vai vir em vida. Tem gente que está achando que é o Enoque, só que está andando com qual Deus? Está falando com qual Deus? Está vivendo. Sabe qual que é o Deus que a gente mais anda hoje? O Deus eu estou muito bom, eu estou maravilhoso, eu. E infelizmente o eu é a nossa ruína. Então que nós possamos o quê? Analisar sim o nosso eu. Para quê? Para ver o quanto o nosso eu é ruim. E eu preciso melhorar, eu preciso corrigir. Só que eu preciso corrigir o quê? O que está certo ou errado? Eu preciso corrigir o que está errado. Mas é mais fácil eu corrigir o que está certo, sim ou não? Sim ou não? Porque se eu corrigir o que está certo, como é que vai ser? Eu vou ser aprovado, não é isso? Ó, tem 20 questões. Eu errei 10 e acertei 10. Eu vou corrigir só o que eu acertei. Meu ego vai ficar de que forma? Inflado. Acertei as 10 que eu corrigi. Mas você precisava corrigir as 10 que você acertou? Não, você precisava corrigir as 10 que você errou. Então quando o confronto chega, a gente olha para si mesmo e fala, eu era do mundo, agora eu sou da igreja. Não, está errado isso. Quando o confronto chegar, fala assim, eu estou ruim, eu tenho que melhorar muito, eu preciso me aperfeiçoar nisso, eu preciso me aperfeiçoar naquilo. Então falta muito para mim chegar aonde eu tenho que chegar. Eu não posso sentar no meu trono e falar, vamos guerrear porque a minha luta acabou. Eu não posso. Davi não pode fazer o que Paulo fez. Davi não pode falar assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não. Estava no meio da batalha, estava no meio da luta, era para estar guerreando. Não era para parar, mas queria parar. Muitas pessoas estão dessa forma. Começaram no combate, mas já acham que está maravilhoso. De soldado já passou a capitão, que é só mandar, só olhar. Não, temos que continuar, né? Eu fico olhando a que ponto chegam as coisas. Daqui uns dias, não estou reclamando disso não. Presta atenção, é só aperfeiçoamento. Esse negócio de caderno de oração de igreja, isso não existe. A pessoa está na Europa onde? A pessoa está na Colômbia, Ceará, Fortaleza, Maranhão, Estados Unidos. Eu vou orar para quem está na cidade? Aqui na cidade? Não, vamos na casa dela. Vamos lá, né? Às vezes a gente não vai ser importuno, mas oportunamente vamos orar para a pessoa. Ah não, a pessoa está pedindo oração, ótimo. Vai na igreja, querido, está com as perninhas e anda. Vai na igreja. Ah não, ora por mim, não ora não, vai lá.
mexe suas pernas e vai buscar. Não posso fazer o que você tem que fazer. Vocês estão entendendo? O que adianta eu estar orando por uma pessoa que não quer? O que adianta? Você acha que nós somos Deus? Eu vou orar na pessoa não quer, eu vou orar por ela. Não quer, vou fazer o quê? O que eu posso fazer é insistir. Ó, vamos para a igreja, vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos buscar. O vamos para a igreja não é porque a igreja tem a solução, é porque quando a gente se dispõe a ir para a igreja é o primeiro passo que a gente diz assim, estou me dispondo para algo de Deus. Então, eu estou me dispondo a ir para a igreja, é o primeiro passo. Então, se a pessoa não quer vir, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Funciona assim, ó. Lá no banco, por exemplo, digital, tem que receber. Você manda alguém ir? Não, você tem que pôr sua digital, você vai ficar pegando lá, quase morrendo, cadeira de roda. Vai lá e põe o dedinho para receber. Por quê? Porque se não for, não recebe. Mas na igreja é diferente. Vou mostrar outra coisa para vocês. Você lembra do 4 amigos que levou o homem por cima do telhado? Por que eles levaram o homem lá, igreja? Podia ter chegado e falado assim: ô, Jesus, tem um rapaz lá na outra cidade, lá, tá ruim para arrebentar, não anda. Tem gente se eu curar ele, não? Jesus poderia curar ele? Claro que poderia. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu estou em condição de pegar a pessoa e levar até onde está Jesus, por que eu vou mandar Jesus ir até onde está a pessoa? Vocês estão entendendo? Ah, eu vim buscar por alguém. Ótimo, eu vim buscar. Então eu preciso levar Jesus até aquele lugar. Eu preciso fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? A pessoa não vem, então eu tenho que ir. Agora eu não posso ficar mandando Jesus fazer as coisas. Eu tenho que fazer. Então, pastor, a pessoa não vem na igreja de jeito nenhum, então ora por ela. Não, então você vai até a casa dela, você ora. Vai na oração. E põe as mãos, expulsa demônios, cura enfermos, faz a oração. Vai lá. Amém? Se não, igreja, daqui uns dias nós estamos igual a certos lugares, um caderno desse tamanho aqui, com 300 nomes de oração. Aí você vai, pega a lista. Fulano aqui é crente? Não. Número 2, crente? Não. Número 60, é crente? Não. Não. A igreja vai estar o quê? Pegando uma luta que não é sua, lutando uma guerra que não é nossa, lutando pelos outros que não querem nada com Deus. Vocês estão entendendo isso? Mas para a gente entender isso, a gente tem o quê? Que se aperfeiçoar. Senão a gente fica como todo mundo, vivendo de uma forma comum. E o comum, igreja, não é o de Deus. O de Deus é o extraordinário. Aleluia. O comum não é de Deus, é o extraordinário que é de Deus. Só que a igreja está vivendo uma vida comum, normal. Nada acontece. O extraordinário não acontece. Duas formas que o extraordinário não acontece. Duas maneiras. Uma, não está acontecendo mesmo. Duas, nós não estamos enxergando. Às vezes o extraordinário acontece, mas a gente não enxerga. Você lembra? Estava o Eliseu junto com o seu moço lá, e cercaram a casa dele. O Eliseu olhou, estava vendo o exército do Senhor. O menino olhou e estava vendo nada. Eliseu enxergava o extraordinário e o jovem não enxergava nada. Os dois estavam no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, só que um enxergava o extraordinário, o outro não enxergava nada. Então às vezes a gente está assim na igreja, com as vistas fechadas, não consegue enxergar o extraordinário, não consegue enxergar o sobrenatural. Igreja, quando a gente começa a enxergar isso, às vezes você olha para sua casa e deveria andar um pouquinho mais. Quando você vai ali em Barretos, no Hospital do Câncer, que você olha aquelas criancinhas todas lutando para sobreviver, pessoas assim, infelizmente, às vezes a gente não está nem com o estômago preparado para olhar as pessoas. Se você não for forte, você não consegue nem almoçar. E aí você levanta todo dia de boa, sem sentir nada, e não percebe que isso é o extraordinário. Ah, pastor, mas eu estou novo ainda. Mas eu estou falando de criança, gente, que nasce assim, que fica a vida inteira, a pouca vida que tem, sofrendo, e junto
junto com a criança sofrendo, a família sofrendo, e a gente não percebe nada, não enxerga nada. O mundo passando por pandemias, gente morrendo, o Senhor nos guardando, e para a gente é natural, tranquilinho. A gente não dá atenção para isso, aí fica preocupado com outras coisas. Eu fico imaginando, às vezes, eu até falo para minha esposa, falo, ontem eu fiz uma oração como essa, eu peço a Deus misericórdia. Por quê, pastor Paulo? Por a gente ser tão ruim, porque às vezes a gente não tem problema nenhum e fica reclamando, e às vezes tem que chegar o problema para a gente entender que não tinha. Vocês estão entendendo? Enquanto a gente não tem problema, a gente não consegue compreender. Chega o problema, aí a gente entende que não tinha nenhum problema. E eu fico clamando a misericórdia de Deus para não precisar usar esse método comigo, usar esse método lá em casa. Graças a Deus não tem problema. Então vamos agradecer por não ter problema, ao invés de esperar o problema chegar para começar a lutar. Vocês estão entendendo? A verdadeira vitória, igreja, é não precisar guerrear. É assim que funciona. Israel, no tempo de Davi, vencia batalha após batalha. Salomão ficou 40 anos sem guerra. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que por mais que você vença as batalhas geram perdas, sequelas. Toda guerra, igreja, morre pessoas. Ah, Israel venceu, mas alguém morreu de Israel. Está tendo uma guerra lá, vocês viram, né? Israel atualmente, estou falando antigamente, atualmente, milhares de soldados israelitas já morreram. Israel está vencendo? Está vencendo, mas está havendo perdas. Então, o melhor é viver em paz. A verdadeira vitória é viver em paz. Então, a gente, quando está vivendo em paz, a gente relaxa, ao invés de continuar atento, continuar vigilante. Amém? Então o soldado, quando ele não está guerreando, ele está vigilante. Está sem guerra, está em paz, mas está vigilante. Por quê? Se eu esmorecer e deixar de vigiar, a qualquer momento pode acontecer uma tribulação, uma guerra novamente, e eu não estar preparado. Amém? O texto continua e diz assim, igreja. Vamos continuar, versículo 3: assim declara Yahvé o Todo-Poderoso, o Deus Israel: corrigi a vossa maneira de ser e de proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos que alardeiam. Este é o tempo de Yahvé, vinde para o tempo do Senhor, o tempo do Eterno. Mentiroso. Ah, vem para a igreja que seus problemas estão acabados. Não, querido. Vem para a igreja que seus problemas serão revelados. É diferente. A pessoa está cega no mundo. Aí ela fala: ah, eu cheguei na igreja, a coisa piorou. Não, você só começou a enxergar. Sua vida já estava com de derrota, só que você não estava enxergando. Pastor, por que o senhor fala que uma pessoa que está no mundo não enxerga a vida de derrota? Porque está no mundo. Se estivesse enxergando, já tinha vindo para Deus. Então ela só permanece no mundo porque ela não enxerga que a vida dela é uma vida de derrota. É assim que funciona. Quantas pessoas, igreja, estão na casa do Senhor, bonitinho, de boa? Quantos varões eu já instruí aqui? Alguns ouviram, outros não ouviram. Mas quantos eu já instruí? A esposa começa a se firmar nos caminhos do Senhor. Geralmente as mulheres têm mais sensibilidade, e elas começam a participar mais dos cultos, a virem mais na igreja. Aí o que os homens fazem? Fica bravinho. Ah, me metendo para a igreja. Ótimo, querido. Deixa ela se prostituir então. Está ruim ir para a igreja? Deixa ela se prostituir. Quem sabe, né, o que vai acontecer? Depois ela volta. Ou você precisa comprar ela, né? Oséias deixou uma herderia, depois comprou de volta. Quem sabe não vem com um brinde ainda? Às vezes vem, né? Um brindezinho na barriga. Você pega e assume. Continua. Muito bom, muito bem. Maravilhoso, porque vir para a igreja é terrível. Então deixa, né? Deixa. Certa vez eu conversei com um irmão carioca.
Quando a Karina estava muito firme, o Carioca estava indo para a igreja. E ele estava bravo porque ela veio vindo para a igreja. Mas ele ouviu, ele pouco se ouviu, por isso que eu vou revelar aqui. Aí eu falei, Carioca, é melhor ela vir para a igreja do que ir para o culto, você não acha? Aí depois ele pensou e falou assim, pai, pastor, você tem razão mesmo. Pelo menos anda na igreja. Eu falei, então, está reclamando do quê? Que coisa boa, né? Só que tem homem que não é assim não. A mulher está vindo para a igreja e ele está reclamando, está achando ruim. Então deixa, né? Enquanto a mulher firma, ótimo, enquanto desfirma, tudo acabado, tudo ruim. E a gente não percebe isso, gente. Sabe por quê? Está distraído demais. Versículo 4. Distraído demais, sabe por quê? Com a confiança do tempo. Vem para a igreja, acabou todos os problemas. Por isso que existe. Chega na igreja, continua com o mesmo problema. Aí fala assim, já vem, faz uma semana que eu estou vindo e não mudou nada. Faz 2 semanas que eu estou vindo e não mudou nada. Faz 1 ano que eu estou vindo e não mudou nada. Faz 10 anos que eu estou na igreja e não mudou nada. Quem tem que mudar a igreja? É nós. Enquanto nós não mudarmos, não vai mudar nada. A única coisa que muda na igreja é a estrutura. Um dia botando uma cor, outro dia outra cor, um dia tem algo a mais. É só isso que muda na igreja. Agora, o ser e o proceder não é parte da igreja, é parte nossa. Quem tem que mudar o ser e o proceder não é o tempo, é quem está chegando nele. Amém? Versículo 5. Porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, versículo 5, porquanto, se realmente, de verdade, corrigirdes as vossas atitudes e as vossas ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça. Igreja, primordial dentro da casa do Senhor é fazer o quê? É corrigir as nossas atitudes. Primordial. Enquanto eu não corrijo as minhas atitudes, nada vai acontecer. Nada. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma adiantada que não está tempo. Enquanto eu não mudar as minhas atitudes, nada vai acontecer. Diz assim a palavra do Senhor: as suas atitudes e as suas ações. E nós temos que passar a tratar uns aos outros com verdade e justiça. O que é verdade? A palavra de Deus. E o que é a justiça? É colocar a palavra de Deus em prática. Basicamente isso. Nós não devemos julgar os irmãos. E se nós tivermos um olhar de Deus para os irmãos, nós vamos ver coisas sobrenaturais. Aleluia. Às vezes a igreja olha um para o outro e olha só os defeitos. Sabe que visão que é essa? Visão natural. Todo mundo é assim, igreja. Pode ir no mundo lá, pergunta os defeitos do outro, você vê, todo mundo sabe. E a visão extraordinária, qual que é? É ver o melhor que tem em cada pessoa. Essa é a visão extraordinária. Então eu não posso me apegar nas partes ruins das pessoas. Eu preciso me apegar no que é bom, no que elas têm de bom. E as partes ruins, que ela mesma possa corrigir e se tornar uma pessoa ainda melhor. Então a palavra de Deus diz aqui claramente na mensagem, gente: corrigir a vossa maneira de proceder, ou seja, você que tem que corrigir. Não é ninguém que vai fazer isso por você. Amém? Você só precisa ter atenção quanto a isso, para você poder fazer de maneira correta. Porque muitas vezes, igreja, a gente está fazendo coisas que não deveria. Nós vimos aqui no início do culto, e o Cadu falou, a pastora falou sobre isso também. Às vezes a gente está sacrificando ao invés de obedecer. Bobeira. Ah, obedecer se eu quiser, vai continuar ruim, vai continuar lutando, vai continuar na peleja, vai continuar no fundo do poço. Ah, mas eu quero, então continua. Como é que faz para sair? Tem que fazer uma escada para sair do poço? Não, tem que obedecer a voz do Senhor. Só que às vezes a gente quer fazer uma escada para sair do poço. Às vezes quer montar quer uma estratégia, quer isso, quer aquilo. Não, gente.
é só obedecer a palavra. Às vezes a gente faz coisas que não deveria, e o texto vai nos dizer: mas não tenho tempo para isso aqui tudo. Aí em próprio Jeremias 7, versículo 21, Deus está dizendo para o profeta Jeremias que o povo que saiu do Egito estava mais ou menos igual ao povo da época dele. E Deus está dizendo para nós que o povo de hoje está igual ao povo de Jeremias. Amém? Então presta atenção. Olha o que o Senhor está dizendo. Assim afirma Yahvé, versículo 21, o Todo-Poderoso, Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos, outros tantos sacrifícios, e devorai toda a carne vós mesmos. Porque eu não disse, nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia que fiz sair da terra do Egito, em relação a holocaustos e sacrifício. Sabe o que está acontecendo, igreja? O povo da época de Jeremias aqui estavam sacrificando e oferecendo holocaustos para Deus, só que Deus não tinha pedido nada disso. Olha o que o Senhor está dizendo, versículo 23: entretanto eu lhes ordenei. Olha qual foi a ordem do Senhor quando eles saíram do Egito: escutai a minha voz, povo meu, eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Sabe a palavra que Deus está dizendo? Anda conforme a palavra, anda conforme a orientação, e tudo vai bem, e tudo vai acontecer de uma maneira agradável. Porém, diz no 24, mas eles não escutaram, e pior do que não escutaram, nem prestaram qualquer. Acontece esses dias de hoje, não acontece? Às vezes a gente está pregando aqui, a pessoa às vezes, além de não estar ouvindo, também não está prestando atenção. Tem problema isso? Vamos ver. Olha só, vamos ser bem claro. Mas eles não escutaram nem prestaram qualquer atenção à minha palavra, e decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios. De que maneira? Na dureza dos seus corações. Corações bonzinhos, né? Corações malignos. E me deram as costas do desprezo, em vez da face do respeito. Basicamente é isso, não é? A gente fica nervosinho, vira as costas para Deus e sai andando, achando que está abafando, achando que está fazendo uma diferença, que aquilo vai matar a Deus. Não é verdade? Só que o Senhor continua dizendo: sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito, até o dia de... até quando? Até o dia de hoje, eu vos enviei poucos ou grande? Enviei o quê? Grande número dos meus servos e os profetas, dia após dia, porém vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus antepassados. Contudo, quando disseres tudo isso a essas pessoas, olha só que terrível, igreja. Olha o que Deus está falando para Jeremias. Depois que você falar isso tudo, olha só que interessante. 27, né? 27. Contudo, quando disseres tudo isso a essas pessoas, eles também não lhe darão ouvido. Tu os chamarás e eles não te responderão. Tu então dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceitou o que, igreja? A correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desaparecem dos vossos lábios. Igreja,
É dolorido isso, não é? É dolorido. Esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, mas sofreu. Se você olhar para essa nação, já está começando o sofrimento. Não estou falando agora da igreja, não, estou falando da nação. A preparação para o inferno está prontinha nesses carnavais, que vocês veem os tipos de ritual que estão preparando para apresentar na avenida. Aí o povo cego e retardado não enxerga. Ah, não, é folclore. Não é folclore, gente. Não é folclore. Não é folclore. Ah, é tradição. Não é tradição. É ritualismo. Nítido, explícito. E a igreja tem que fazer o quê? Orar. Clamar. Sabe por quê? Porque uma nação pagã reflete em todo mundo. Porque assim como a irmã Celene falou aqui, a gente vive a graça comum. Se Deus abençoa a nação, os ímpios são abençoados também. Se Deus amaldiçoa a nação, os justos também, infelizmente, sofrem dessa maldição. Se há uma escassez na nação, há uma escassez para o justo e para o ímpio. Amém? Então a gente precisa ficar mais atento, ficar mais receptivo à palavra de Deus, não desconfiando apenas no eu estou indo na igreja. Eu estou indo na igreja não quer dizer nada. Faz tempo que eu vou na igreja não quer dizer nada. Eu cheguei agora na igreja não quer dizer nada. A diferença vai ser no eu estou obedecendo a voz do Senhor. Eu estou obedecendo as direções do Senhor. E são fáceis, igreja? Não é fácil, mas é para o bem. E é bem simples. A palavra de Deus diz o seguinte, acabamos de ler. Eles foram destinados, né? E se entregaram aos seus próprios desejos para a sua própria destruição. Não é terrível isso? A gente rejeita a vontade de Deus para fazer a nossa, não para ter uma vida plena, mas para ser destruído. Olha que terrível. É como se a gente tivesse um lago de fogo ali e um oásis desse lado. E Deus falava assim, ó, vem para o oásis. A gente fala, não, eu vou para o lago de fogo, porque eu não quero obedecer. Teimosia. Teimosia, teimosia, teimosia. Infelizmente, muita teimosia. Só que a palavra de Deus nos ensina que Deus ia mandar profetas tão teimosos quanto o povo. Então, do mesmo jeito que o povo é teimoso em não obedecer, o profeta é teimoso em pregar a palavra. Se quiser, obedece. Se não quiser, não obedece. Mas que o profeta não vai se calar. Não vai se calar. A palavra vai continuar sendo ministrada. A palavra vai continuar sendo pregada. Ah, mas eu não quero mudança. Continua sem mudar, mas a palavra vai continuar, vai. E quando não houver mudança, não há os benefícios da obediência. Amém? Ouvi, não pratiquei, tranquilo. Vai se arrebentar, vai quebrar a cara, vai se dar mal, vai sofrer. E ponto final. Pastor, não tem meio termo? Não tem. E presta atenção. O que precisa ser transformado não é quem eu era, é quem eu sou. Amém? Anota essa aí. Quem precisa ser transformado não é quem eu era, é quem eu sou. Amém? O Senhor não trabalha com o nosso passado, Ele trabalha com o nosso presente e o nosso futuro. Amém? O Senhor diz na sua própria palavra, né? Quando pergunta quem é o Senhor, qual é o seu nome, Ele diz o quê? Eu sou. Amém? Eu sou. O Senhor trabalha com eu era, eu serei, eu sou. Então, quando a palavra vem para a gente, não é para a gente pôr em prática para frente, não é para a gente ver o quanto a gente ficou bom, é para a gente colocar em prática no eu sou, no presente. Pastor, eu não tenho nada a melhorar na minha vida. Ótimo, você está prestes a ir para o inferno.
Está perfeito demais. A palavra não vem para perfeitos demais. Amém? Não vem. Se tivesse perfeito demais, não estaria no nosso meio, não estaria nem aqui. Por quê? Aperfeiçoamento. Por que o Senhor não nos busca hoje? Porque a gente não está pronto. É por isso. Alguns dizem: o Senhor tarda em vir. Não é que Ele está tardando em vir, é que Ele está tendo misericórdia e não vem porque alguns ainda não estão prontos. Amém? Que a gente possa sair daqui então essa manhã pensativos em tudo que a gente ouviu aqui. Amém? Sei que muitas vezes a palavra é dura, mas é necessária. Todos os dias é uma luta minha e do Espírito Santo contra a palavra de Deus. Eu querendo trazer algo, como que eu posso dizer, querendo trazer algo mais gostoso de se ouvir, e o Senhor nunca deixa. Então que a gente possa prestar atenção nisso. Se nós estamos ouvindo o que estamos ouvindo, lembrando que eu também estou ouvindo. Se nós estamos ouvindo o que estamos ouvindo, é porque há muita coisa a ser corrigida e aperfeiçoada, não no outro, mas em mim. Amém? Para de prestar atenção na outra pessoa e começa a prestar atenção em você. Esposas, para de prestar atenção no seu marido e presta atenção em você. Maridos, para de prestar atenção na sua esposa, presta atenção em você. Filhos, presta atenção em vocês. Obreiros, para de prestar atenção no outro e presta atenção em vocês. Levitas, presta atenção cada um em si mesmo. O outro errou, ótimo, ele se vira com o erro dele. Eu preciso acertar. Se eu ficar prestando atenção no erro do outro, o que vai acontecer comigo? Vou errar também. Então, cada um toma conta de si mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. Feche os olhos, vamos agradecer.